Os pontos altos desse episódio pra mim foram o Igli, ele foi o GOAT desse episódio, na verdade o Eagle, brincadeira, mas todo esse plot envolvendo o Igli e o Fleury com cegueira aviária foram sensacionais. E claro, né, um outro ponto forte foi o Vigilante. As cenas do Vigilante são muito boas, toda vez que o Vigilante aparece eu dou risada, as cenas são muito engraçadas, eu gostei muito desse segundo episódio de Pacificador e aqui nesse vídeo nós vamos comentá-lo com spoilers. Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Pacificador. Eu tô fazendo a cobertura da série aqui, então toda semana tem aqui no canal a análise do episódio da semana. Portanto, se você tá assistindo a série e tá gostando, eu peço para você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu também peço sempre para vocês me seguirem no Instagram, assim vocês acompanham o conteúdo que eu levo para lá e ainda me dão uma força. Se vocês forem comprar suplementos, né, se você treina, roupa, acessório, essas coisas de treino, use o meu cupom Matheus na Growth, que assim você também apoia a criação de conteúdo por aqui. Mas e os fãs do Snyder reclamando e enchendo o saco do James Gunn porque o James Gunn apagou os filmes do Snyder da existência? Que frescura foi essa? Na abertura do primeiro episódio dessa segunda temporada de Pacificador, o James Gunn mudou a cena do último episódio da primeira temporada, né? Lá na primeira temporada, o Pacificador encontrava com a Liga da Justiça, e aqui a gente viu essa cena de novo, mas agora o Pacificador encontrando a Gangue da Justiça. O recado foi muito claro. O James Gunn fez um retcon, porque antes o Pacificador, né, o personagem que ele estava trabalhando ali, pertencia ao universo anterior da DC dos cinemas e ele queria reaproveitar esse personagem para continuar trabalhando ele agora no DCU. Simples assim, recado claro, mas a galera reclamou tanto, empentelhou tanto o saco do James Gunn em relação a isso, que ele teve que vir fazer um pronunciamento. Sério, o cara teve que literalmente postar falando, galera, esses universos e esses personagens, eles não existem. Tá? Então, assim, é óbvio que eu não apaguei nenhum filme da existência. Os filmes do Snyder continuarão lá se você quiser ir e assistir, né? E o James Gunn ainda diz, você pode pensar, se você preferir, que o universo estendido da DC nos cinemas anterior, né, ele pertence a uma linha do tempo, a um universo, e o universo novo, o DCU, que é esse universo, né, que ele está trabalhando, pertence a um outro universo e ambos coexistem dentro do multiverso. E depois disso, os fãs do Snyder reclamaram. Mas agora pensa aí na sua casa o quanto que esse pessoal teve que pentelhar, porque, cara, pro James Gunn vir a público fazer um pronunciamento desse e falar, gente, esses universos não existem, o quanto de mensagem que ele deve ter lido e o quanto esse cara deve ter sido pentelhado a semana toda por conta disso. Mas enfim, a mensagem é clara e a mensagem é muito simples, né? O James Gunn, ele tá construindo esse novo universo da DC nos cinemas e ele já tinha trabalhado alguns personagens no universo anterior e ele gosta dos personagens que ele trabalhou e ele quer manter esses personagens e por isso ele fez um retcon. Simples. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, né? Comentar isso com vocês e pegar as suas percepções em relação a isso. Então, por favor, comenta aí embaixo. Pacificador matou a sua contraparte e ele pediu a ajuda do Vigilante para se livrar do corpo. E as cenas do Vigilante são umas cenas que me pegam muito desprevenido, porque ele fala coisas tão bizarras que as coisas acabam ficando engraçadas, sabe? Ele encontra ali o Pacificador, ele vê, né, o resultado da festa, a festa proibida que o Pacificador deu na noite anterior, e ele vai lá e comenta, não é que eu ligo, que eu me importe muito pra sexo, mas seria uma oportunidade de eu me conectar com o meu melhor amigo, tipo. E aí ele reforça pro Pacificador que ele não é nenhum pervertido, e 5 minutos depois ele tá gargalhando, super feliz, esquartejando o corpo do duplo do cara, do corpo do melhor amigo dele, né? Só que de um outro mundo. O Vigilante, ele é completamente sociopata, sabe? Ele tem algum parafuso a menos, o Vigilante, mas por isso que ele acaba sendo um personagem tão engraçado de acompanhar. As falas dele sempre me pegam desprevenido e eu acho que esse que é o grande diferencial desse personagem, porque a série tá acontecendo, a gente sabe que já tem esse tom de humor, mas a história tá rolando e eu tô prestando atenção na história, né? Tô ali compenetrado e do nada o Vigilante solta uma pérola, fala uma coisa extremamente bizarra que me pega completamente desprevenido e por isso eu acabo rindo, sabe? Eu sempre dou risada nas cenas do Vigilante porque ele sempre consegue me surpreender. Eu gosto muito desse personagem, foi um dos grandes acertos do James Gunn, ele é um dos melhores personagens da série de longe e ele é o personagem que é mais apaixonado pelo Pacificador dentro desse universo, né? Inclusive, lá na festa do terraço que eles deram, o Vigilante inicialmente ele fica chateado, ele fica com ciúme, achando que o Pacificador veio com outra pessoa e não com ele, o seu melhor amigo. Então, por ele ser a pessoa que mais presta atenção no Pacificador, por ele ser a pessoa que mais gosta do Pacificador, ele também vai ser a pessoa que provavelmente vai organizar essa equipe de resgate para buscar o amigo lá no outro mundo. Porque assim, a festa no terraço serviu como uma festa de despedida para o Pacificador. No mundo original dele, ele se sente um fracasso. Ele queria ser um super-herói e não conseguiu.
ele queria ter o amor do pai e não conseguiu. Ele queria namorar a garota que ele gosta, mas a garota que ele gosta acredita que foi um erro ficar com ele. Ele conseguiu construir algumas amizades e ele tem ali pessoas que se importam com ele. Sim, isso ele conseguiu. Mas o Chris, ele queria mais da vida. Ele queria ter a vida que o pacificador do outro mundo tinha. Ele queria um pai que o amasse. Ele não conseguiu. Ele queria o seu irmão vivo. Sem falar que agora ele descobriu que o Rick Flag pai se tornou o diretor da Argus, sabe que ele matou o seu filho e sabe que o diretor da Argus só está procurando ali uma brecha para conseguir mandá-lo para a prisão novamente. Então, na cabeça do pacificador, não tem nada que o prenda nesse mundo dele original, sabe? Para ele é uma ótima ideia ir para esse outro mundo, porque, beleza, ele vai sentir falta dos amigos, mas ele vai conseguir ter outros amigos, né? Ele vai encontrar esses mesmos amigos nesse outro mundo. E se esse outro mundo é tão perfeito, talvez ele encontre os mesmos amigos lá, porque nesse outro mundo ele tem o pai, nesse outro mundo ele tem o irmão, nesse outro mundo a garota que ele gosta parece que corresponde os sentimentos dele ali. Então ele achou uma ótima ideia se mudar e assumir a identidade do pacificador que ele matou. Só que isso é uma ideia muito burra e é uma ideia que vai dar extremamente errado. Simplesmente não tem como esse plano dar certo. Eu acredito, inclusive, que ele vai ser descoberto no primeiro dia. E aí o que vai restar pro Chris é fugir nesse mundo, né? Eu acho que ele não vai conseguir retornar para a porta e ele vai precisar fugir do pai e do irmão dele desse mundo, o caçando para matá-lo. E aí que eu acho que o vigilante deve chegar em algum momento, que ele vai sentir falta do amigo dele, né? Vai conectar os pontos, vai descobrir que o amigo foi para esse outro mundo. Ele deve chegar ali nesse outro mundo com a Harcourt ou com outras pessoas, uns amigos ali, para tentar resgatá-lo. E eu acho que esse deve ser um dos grandes arcos dessa segunda temporada. Pacificador fugindo enquanto explora esse novo mundo, né? E as curiosidades desse outro mundo. O top trio, agora top duo, o caçando, e o vigilante chegando e caçando todos eles ali para tentar ajudar o amigo. E vocês viram que Gotham foi citado na série, né? Ou seja, confirmado a existência de Batman no DCU, e a chegada desse personagem deve acontecer muito em breve. Desde o começo dessa segunda temporada, o James Gunn já vem inserindo ali trechos que indicam que ele está querendo trabalhar a cidade de Gotham. No episódio passado, foi citado a cidade onde acontecem as histórias do Asa Noturna. E essa cidade, né, onde as histórias do Asa Noturna se passam, é uma cidade vizinha a Gotham, e o Asa Noturna foi para essa cidade quando ele saiu de Gotham. Nesse episódio, Gotham foi citado com todas as letras pela Adebayo. E esse episódio, tanto quanto o primeiro episódio, foram escritos pelo James Gunn. Então, ele está mandando uma mensagem muito clara para os fãs. O Batman vai chegar, sim, no novo universo da DC nos cinemas. Ele já está trabalhando esse personagem. E a estreia dele deve ser em breve, né? Porque o Batman lá do Robert Pattinson, ele não faz parte desse universo estendido. E na minha humilde opinião, eu acho que adaptar o Batman no novo universo da DC vai ser o maior desafio do James Gunn, porque esse personagem ele já foi adaptado para o cinema trocentas vezes, e o Gunn agora vai precisar dar uma repaginada nele, né? Ele precisa trazer a sua identidade para esse personagem, para que esse personagem se conecta com esse novo mundo que ele está criando. E isso é muito desafiador. Eu acredito que é por isso, inclusive, que ele está empurrando isso e está adiando isso por um bom tempo, porque eu acredito que o James Gunn está querendo colocar o Batman, né? Querendo fazer a primeira aparição do Batman ser uma coisa impecável, que ninguém coloque defeitos. Então, ele deve estar trabalhando isso para longo prazo. E eu confio no James Gunn, tá? Eu gostei, literalmente, de todos os filmes de herói que ele fez. Então, eu confio que ele vai conseguir entregar um Batman com qualidade, sim. Então, acho que pra gente resta esperar. E vamos falar da melhor cena do episódio, que foi Igli dando uma coça nos agentes da Argus. Que cena boa e que cena angustiante também. A cena toda tava dando vibes de que Igli ia morrer a qualquer momento. Então, ao mesmo tempo que eu tava assistindo e gostando, achando legal, né, a cena tava, pô, top pra caramba, eu tava apreensivo e meio que angustiado. Tem uma cena que eles mostram um plano ali mais aberto que eu falei, pronto, é agora, é aí. Igli vai atacar e quando a Igli estiver voando pra pegar a altura novamente, vai tomar um tiro e vai morrer. Feliz que Igli resiste. Que cena sensacional, né, cara? Toda essa sequência foi muito boa e o Fleury com a sua cegueira aviária foi apenas a cereja do bolo. Eu quero ver mais desse personagem, inclusive, ele também foi um grande acerto. Eu achei muito engraçado todas as cenas dele e essa cegueira aviária que ele tem foi um acerto muito bom. E ele é um personagem engraçado já, sabe? Ele chamando o Economus de Ginger Cool, ou então ele dando nicknames pros agentes da Argus, e a galera falando, tipo, não gosto que você me dê nicknames, e ele... Como assim? Então, se eu não te der nicknames, como que eu vou me lembrar de você? Os personagens de Pacificador, eles não batem muito bem da cabeça, né? Dito isso, tô ansioso pra ver uma cena do Fleury interagindo com o Vigilante. Imagina o que vai sair disso. Tô ansioso pra ver essa cena porque eu já consigo imaginar o tanto de besteira que vai sair de uma interação e de uma conversa dos dois. James Gunn, por favor, faça isso acontecer. Mas enfim, o Igli derrotou ali todos os agentes da Argus, derramou sangue pra caramba,
mas o pacificador, quando ele chegou em casa, ele estava tão em outro mundo que ele nem percebeu que tinha alguma coisa muito errada ali na casa dele. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse segundo episódio. Se inscreve no canal se você não está inscrito, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.